Quando eu escrevi meu primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem, o livro que liderava o ranking dos mais vendidos no Brasil, no geral, era Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um havaiano, né, um americano. É um livro que faz sucesso até hoje. Bom e livro. havia, muito bom livro, eu recomendo a todos que leiam Pai Rico, Pai Pobre, que dá uma visão meio que escolhas de carreira, de investimentos, trabalho, empreendedorismo, enfim, um livro muito... Ele diz muita coisa em poucas palavras, né? É um livro muito inteligente. E ele era o mais vendido do Brasil e havia um autor brasileiro que estava entre os 10 mais vendidos, que era o Mauro Halford. Ele ficou durante anos na Rádio CBN falando sobre investimentos. Tinha um livro chamado Investimentos que eu considerava excelente. Eu lembro na época, o Investimentos do Mauro Halford tinha 100 mil exemplares vendidos. Eu dizia, cara, se um dia eu tiver 10% do que esse cara vendeu, eu terei feito já o meu trabalho. Quem diria, né? Quantos livros você vendeu? Eu estou com um pouco mais de 3 milhões de exemplares vendidos hoje. Uau! Tem história. Metade dessa venda é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que continua sendo o meu livro mais vendido, apesar que eu tenho outros livros que eu considero bem interessantes, bem importantes, mas Casais Inteligentes fez história. Hoje todo mundo que se casa acaba ganhando um exemplar do Casais Inteligentes. Tem um capítulo dele só para quem está preparando o casamento. Mas apesar de não ser o precursor, não ser o pai da educação financeira, eu percebi que havia uma lacuna gigante no Brasil. Quando eu comecei a escrever, o produto de crédito mais utilizado no Brasil, pasmem, era o cheque especial. As pessoas usavam mais, no geral, o volume de cheque especial era maior do que o volume de financiamento imobiliário, financiamento de carro, empréstimos pessoais. Então se usava muito mal os empréstimos, muito mal o crédito. E o produto de investimento mais utilizado, que hoje ainda está entre os primeiros, mas era o número 1, era a caderneta de poupança, que para quem estudou um pouquinho, leu um pouquinho, está bem atrás de produtos de investimento equivalentes em desempenho e segurança. Então eu percebia que tinha muito a ser dito. Escrevi meu primeiro livro numa época em que o Brasil tinha juros de 24% ao ano, então basicamente era fácil falar, gente, se você deixar seu dinheiro no banco, ele se multiplica muito. Você vai chegar ao seu primeiro milhão num prazo curto, 7, 8, 10 anos. Hoje já não é tão simples. Na verdade, existem meios para isso, mas não basta pôr o dinheiro na poupança que você vai chegar lá, né? O mercado ficou mais competitivo, mas eu percebi que havia muito a ser falado. E nessa sua jornada, como é que você resumiria o que é inteligência financeira? Inteligência financeira é colocar em prática a educação financeira que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe, nós sabemos que 73% dos brasileiros estão endividados hoje, mas as pesquisas mostram que eles sabem o porquê. Porque caiu a renda e não tinha reserva de emergências, porque o custo fixo está muito elevado, porque comprou muito a prazo. Então as pessoas sabem o que fazer, sabem que tem que cuidar do futuro, sabem que não conseguem cuidar do futuro e tem mil desculpas para isso. A inteligência financeira é quando você consegue fazer com que essa educação financeira se torne prática. Tem componentes muito mais comportamentais do que financeiros propriamente ditos, né? Puxa, se eu ganho, digamos, 2 salários mínimos, que não é uma maravilha, né? O próprio DIEESE, um órgão de governo, diz que o salário mínimo deveria ser de R$6 mil no Brasil, mas se eu ganho R$2 mil, não dá para viver de maneira digna. Não dá, nas grandes cidades brasileiras. Mas será que se de repente eu tivesse um pouco mais de mobilidade, ampliasse meu leque de possibilidades, imaginasse onde que as pessoas que ganham R$2 mil por mês no Brasil vivem bem? Porque tem pessoas que vivem de uma bolsa auxílio do governo que vivem muito bem com R$400, R$500. Com R$2 mil dá para viver excelentemente bem no lugar onde você tem um rio passando no fundo de casa, você pode plantar seus próprios frutos, criar suas galinhas. Então, onde que vivem bem as pessoas que ganham R$2 mil? Ou onde que pessoas que fazem o que eu faço conseguem renda maior que eu consigo numa grande cidade que tem muita gente competindo. Então, a inteligência financeira ela traz umas provocações que não é simplesmente um serviço de coaching, né? É eu parar, pensar, organizar as ideias, entender onde é que estão as limitações do meu plano, das minhas escolhas de vida e começar a moldar minha vida com um pouco mais de independência. As pessoas às vezes vivem num lugar que podem criar uma horta no fundo de casa, podem colher aquela jaca ou aquela manga no pé, na árvore que está no fundo, mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo procurando emprego onde não tem emprego, porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Perceba que se você for para um outro país, não sei se você já morou um tempo fora, eu já morei um tempo no Canadá, quando você imigra para um outro país, um país sério, pelo menos o país que eu morei era assim no Canadá, você chega, se não tem emprego, o governo te dá um programa chamado Outplacement, preparação para emprego. Legal, gratuito, e se eu tiver filhos ainda ganho uma mesadinha, $800 por mês, gratuito. Só que há um compromisso.
Se em um ano eu não conseguir emprego com aquele serviço que o governo me dá, simplesmente eu sou deportado, eu volto ao meu país. Então eu tenho uma pressão para colher resultados com aquele esforço que o governo me dá. Aquilo faz com que a empregabilidade aumente bastante, o desemprego fique baixo, o governo consegue absorver uma série de imigrantes. Então há uma contrapartida, não é simplesmente uma doação, tira do rico e dá para o pobre. Nós precisamos tirar dos ricos e ajudar os pobres para que os pobres fiquem ricos e não para que os pobres continuem dependendo dos ricos. Esse é um grande buraco que nós temos no Brasil hoje. Onde é que está essa falta essa falta de aprendizado nosso sobre inteligência financeira? Onde é que a gente está errando? É na primeira infância? É no colegial? É na faculdade? Onde é que está o processo que a gente deveria melhorar? Bom, tem alguns equívocos que eram cometidos e foram corrigidos, alguns que continuam sendo cometidos. Primeiro, a falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida. Eu não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Sei lá, um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa. Mostram que o nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola. Não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. Primeiro, a falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida. Eu não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Sei lá, um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa. Mostram que o nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola. Não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. O brasileiro hoje cai em armadilhas porque não sabe ler contratos. Então vamos discutir educação financeira na aula de português. O brasileiro cai em armadilhas porque talvez compre produtos pouco eficientes. Vamos discutir educação financeira na aula de física, química. É como está a educação financeira. Os pais não veem hoje o módulo de educação financeira, mas os filhos estão aprendendo.